Bem, hoje com o diretor do Centro Hípico Boa Vista, o Edinho Siqueira. Oi, Edinho, tudo bem? Tudo bem, Tavinho? Bom dia. Bom dia, obrigado aí por estar conosco. Falar um pouquinho aí do treinamento de equinos, com foco nas modalidades de ranch sporting e team penning. Vamos começar explicando o que são essas duas competições, essas duas modalidades. Como é que elas se caracterizam? Primeiro uma e depois a outra. Vamos lá. Isso, vamos lá. Vamos começar pelo Sorting. Eu acho que elas, como a maioria das modalidades western, né, do parto de milho, elas têm origem nos ranchos, nas fazendas americanas. E a base das duas é uma prova de apartação e separação do gado. O Sorting, ela constitui um curral em formato de 8, onde com uma porteira no meio, os competidores que em dupla tem que tirar o gado na ordem de um curral e passar para outro. Todos esses animais são numerados, né, de 0 a 9. Então, no início da competição, é sorteado um número pelo juiz, e aí esses animais têm que ser retirados de um curral para o outro, essa dupla na sequência. Né? E completa a prova aí a dupla que ganha a prova, na verdade, a dupla que completar essa passagem em menor tempo. Já o Team Penning, ele tem um pouco mais de animais, são 3 lotes aí, são vários números aí, são animais. É uma competição em trio, né? Em que o trio tem que remover do lote 3 animais com o número sorteado e fechar num curral que fica do outro lado da pista. Então, também é uma prova de tempo, né? Em que o menor tempo vence a prova. Então, basicamente aí essa aí as características das duas modalidades. Bom, então são duas modalidades, duas práticas esportivas que estão muito ligadas à lida diária aí do cowboy, do peão, do cavaleiro, enfim, são muito próximas dele, né, da sua atividade diária. E eu acredito que é uma atividade que pode envolver aí todas as raças de cavalos. Você é que vai dizer para mim se sim ou não, porque essas atividades são comuns a, não importa qual é a raça do cavalo. Com alguém em cima, com o cowboy, cavaleiro ou peão em cima, ele vai ter que fazer o serviço. Exatamente. É uma prática muito comum, né? A gente também trabalha com fazenda, curral, confinamento. Então, normalmente, a gente faz uma parte dos animais ali, né, nesses locais. Então, isso é usual na fazenda. A gente só traz isso para um ambiente esportivo, um ambiente que está sendo cronometrado, está sendo avaliado. Mas, como você falou muito bem aí, várias raças são hábeis a fazer, inclusive também, né, associações dessas raças fomentam o esporte. Por exemplo, o crioulo, o paint horse, agora, mais recentemente, o manga larga também começou Sim, sim. com o incentivo da prática dessas modalidades. O árabe já teve um incentivo muito bom durante um tempo e tem muito cavalo árabe hábil a praticar o timpani, o resort. Inclusive, já tivemos aqui nos nossos eventos muares também realizando o resort. Então, é uma prática totalmente democrática, né, entre as raças. Acabou entrando no Brasil mais pelo família, por essa tradição, né? Já tem de trazer essas modalidades dos Estados Unidos para cá. Mas aqui no Brasil se democratizou aí por diversas Falou, ela se democratizou por diversas raças, porque o quarto de milha é muito conhecido por ter muitas aptidões e participar de muitas modalidades, mas outras raças também acabam entrando. Aqui na nossa coluna nós falamos de cavalos, de modo geral, né? sim. E aí é importante frisar isso. Alguns têm uma aptidão melhor para isso ou para aquilo, mas o cavalo é o cavalo. Eu fiquei surpreso com isso que você falou que alguns muares aí também entraram para fazer o ranch short. Escuta, É. quando você fala em democrática, eu imagino que ela também. O cavalo é um grande unificador da família, né? E várias provas você permite em todas as idades, desde crianças até sêniores já e adultos,
terceira idade até, se estiver em boa condição física e atlética, que as pessoas participem das provas com um bom cavalo. Então, acho que nesse sentido também, essas duas modalidades são bem democráticas, no sentido de levar a família inteira para a prática delas. E eu aproveito para emendar a pergunta, como é que está a procura por essas duas modalidades aí no seu Aras, no Centro Hípico Boa Vista? Tavinho, realmente, ela é muito democrática, é uma modalidade que dá para fazer aí. Não vou falar nem dos 8 aos 80, porque tem muita criança começando antes dos 8 anos a praticar o Resort, né, e o Team Pen. Então, nós Depois dos temos 80 dá? as Depois competições. dos 80 dá? Dá também, né? Porque quem está habituado com o cavalo não sai de cima do lombo. É isso aí. Mas continua, te cortei só para brincar um pouquinho. E a gente tem aqui nos nossos eventos assim, fomento da família, de crianças, há categorias aí de jovens a partir de... Tivemos aqui crianças com 5, 6 anos competindo, e aí a ABQM, ela faz um fomento disso, né? Tem categoria família, a gente compete pais com os filhos, e categorias master também, acima de 40, acima de 50 anos até, quando consiga estar montando, né? Acho que tem muita gente aí com 70 anos ou mais montando também. E é uma modalidade que integra, né? E o cavalo, eu acredito que ele está muito nesse cenário, né? Não só no serviço, na rotina do dia a dia da fazenda, mas esse prazer que a gente tem no final de semana de estar num evento, de vir para um centro de treinamento junto com os filhos, com a esposa e com os amigos, confraternizar em torno dessa espécie, em torno dessas modalidades aí espetaculares de competição que a gente tem. Então, são boas as perspectivas aí no seu centro hípico para essas duas modalidades? A procura é grande? Sim, a procura é muito grande. Eu acho que são modalidades que elas se popularizaram de um tempo para cá, justamente por essa característica aí familiar, né, desse convívio com as pessoas, com a família, de ter esse ambiente muito próximo e muito saudável, né, uma competição muito saudável. Aqui no nosso centro hípico, a gente tem uma procura bastante grande de crianças e de pessoas que estão querendo ou iniciar no mundo do cavalo, e também muita gente que teve um gap na vida e que parou de montar, está voltando a montar agora com o Team Penny e o Resort. Hoje, nós, esse ano, realizamos aqui 2 campeonatos oficiais, que foram os maiores campeonatos do Brasil de Team Penny e Resort, né? E para 2025 aí nós estamos projetando muita coisa para continuar fomentando esse esporte que é muito bacana de ser praticado. Bom, eu queria que uma avaliação sua sobre o setor e o desenvolvimento aí de novos talentos, porque eu sei que você comanda múltiplos negócios aí no agronegócio e, inclusive, na parte dos cavalos. Como é que você está vendo o setor aí num presente e num futuro próximo? Eu acho que o setor da equinocultura teve um avanço muito grande nos últimos anos, né? A gente que está aí nesse mercado há mais de 40 anos com a criação e trabalhando aí há muito tempo, a gente vê essa evolução, inclusive de participação de novos integrantes, novos participantes, criadores, praticantes do esporte. Tivemos agora, recentemente, em outubro, em Araçatuba, uma prova oficial da ABQM aí, com mais de 10 mil inscrições, são números realmente muito relevantes para o nosso cenário, né? E a gente acompanha isso também em outras raças, né? Crescendo muito, o crioulo. E o cavalo, no fim, ele tem uma fundamentação super importante, né? O Brasil é um país pecuarista, um país do agronegócio, e o cavalo nunca vai deixar de ser uma ferramenta fundamental para que esses negócios se desenvolvam, né? Pode surgir motocicletas, quadriciclos ou tratores menores na fazenda, mas o cavalo ele é insubstituível na vida do dia a dia, e agora ainda com a implementação dessas outras funções do cavalo aí no lazer e no esporte cada vez mais difundidos, isso aí só
faz o nosso setor evoluir. E muito porque não custa nada lembrar, né, Edinho? Na história, o cavalo foi o primeiro meio de locomoção do homem, que possibilitou Exato. que, além das suas duas pernas como meio de locomoção, ele pudesse utilizar algum animal ou algum meio para ir mais longe e mais rápido. E quem se prestou a isso, através do adestramento e da aproximação com o ser humano, foi o cavalo, através das mais diversas raças que surgiram. A mais antiga delas, acho que é o cavalo árabe, né? Você pode confirmar isso para mim. Tá? É o árabe. E aí que o ser humano começou a andar mais depressa, porque as suas próprias pernas tinham algum limite. Com o cavalo, primeiro montando e depois construindo bigas para ter velocidade e também carroças para o transporte pesado, o homem conseguiu visualizar novos caminhos aí para a sua evolução. Hoje, como você citou, tem motocicleta, tem carro, tem outras coisas, mas o cavalo ele é mais legal, né? Porque, além de tudo, ele é um amigo, né? Ele é um companheiro. Dá para conversar com ele, né, Edinho? Dá para conviver com ele, dá para trocar ideia com ele, se você está feliz ou se você está preocupado também. Ele é um bom companheiro. O cavalo, não, é por isso também, né, que tem a célebre frase que a humanidade ela foi construída no lombo do cavalo, né? E o que você citou agora no final é muito real, porque o cavalo ele é um amigo, ele é um companheiro, então ele serve para as horas boas, ele também, ele não é terapeuta, mas ele é terapêutico, né? O cavalo ele relaxa e ele nos ensina muito, né? Essa relação direta com o cavalo, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Então, eu gosto muito de frisar, eu trago meus filhos, os sobrinhos, sempre para estar aprendendo esse respeito, esse relacionamento e essa troca, né, entre o cavalo e o ser humano, ele é importantíssimo para qualquer pessoa. Eu vou mais longe, viu? Eu vou dizer para você que ele é um terapeuta, sim, ele é um terapeuta corporal. Ele não fica conversando com a gente, mas através dos movimentos, ou do trote ou da cavalgada, tanto faz, ou da monta, ele faz com que a gente se sinta aí confortável, acariciado e etc. E tal. Acho que é um terapeuta, sim, um terapeuta corporal. Melhor. E ele não fala nada, ele não fica falando nada, ele só faz. Edinho, eu agradeço a sua participação aqui hoje. Muito obrigado aí pelas informações e por isso que a gente tem o Cavalos no dia a dia aqui toda sexta-feira. E obrigado pela sua participação. Deixa os seus contatos de internet aí para quem quiser saber mais sobre a nossa conversa. Eu que te agradeço, Tavinho, pelo espaço. É sempre um prazer estar falando sobre cavalos, sobre os negócios que a gente conduz, né, com tanta paixão e dedicação. Quem quiser encontrar aqui mais informações sobre o Centro Hípico Boa Vista, no Instagram, @chboavista, e o meu particular aí, @Edinho Siqueira. A gente está sempre publicando aí os negócios sobre cavalos e sobre essas outras atividades que a gente tem dentro do agro. Ok, Edinho. Bom revê-lo e até a próxima. Ótima sexta, excelente fim de semana. Abraço, amigo. Até a próxima, Tavinho. Tchau. Obrigado pelo espaço. Abraço.